O Despertar Espírita está no ar. O seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida. E um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Séculos depois de seu nascimento, Jesus prossegue sendo objeto de exaustivas investigações. Historiadores e sociólogos, religiosos e teólogos, psicólogos e psiquiatras, arqueólogos e professores universitários, enfim, em quase todos os campos das ciências e das religiões, pesquisadores procuram descobrir mais informações que auxiliem a compreensão dos ensinos e da vida desse líder, cuja história ainda é tão pouco conhecida. Mas o que os estudiosos descobriram sobre o Jesus histórico? Qual era a sua aparência? Como conhecer melhor sua vida, sua mensagem, sua obra? Que contribuição o Espiritismo pode oferecer nessa busca pelo Jesus real? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui Fabiano Nunes. Ele é médico, apresentador do programa de rádio Descobrindo Jesus Histórico na Rádio Rio de Janeiro e pesquisador do Espiritismo. Fabiano, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin, queridos telespectadores, é um enorme prazer. Existe diferença entre o Jesus histórico e o Jesus religioso? Existe uma grande diferença. O Jesus das religiões é o ungido de Deus, ungido porque os grandes reis de Israel ascendiam ao trono sendo ungidos com óleo sagrado pelos sacerdotes, o Messias esperado, o Salvador da humanidade. Hoje, cerca de 2 bilhões de pessoas têm em Jesus o seu Salvador. Então esse é o Jesus das religiões. E o Jesus da história é um personagem, um homem, um judeu do Mediterrâneo, com uma vida camponesa, com um discurso, uma vida revolucionária em relação ao contexto social, ao contexto histórico da sua época, e que por causa disso acabou confrontando as autoridades do seu povo. Enquanto o Jesus das religiões é um motivo de fé, o Jesus histórico é inclusive contestado quanto à sua real existência. Quais as fontes históricas que os pesquisadores dispõem na atualidade? Bem, os evangelhos, no estricto senso, eles não são uma fonte histórica, do ponto de vista da robustez de um documento histórico. Entretanto, essas fontes são divididas em fontes cristãs e não cristãs. As fontes cristãs estão contidas em um Novo Testamento, 27 livros de 8 autores, ou 9 autores para aqueles que dizem que a Epístola aos Romanos não foi escrita por Paulo, 27 livros de 8 ou 9 autores, e especificamente nos evangelhos canônicos encontraremos as fontes de informações. Existem aqueles evangelhos chamados os apócrifos, que quer dizer oculto. Não é oculto no sentido primitivo, porque tinham que ser escondidos, mas porque os conhecimentos precisariam ser entendidos, descobertos, desvelados, porque eram bastante alegóricos e até míticos, mitológicos. E existem poucas citações, mas existem citações de historiadores, Flávio Joséfo, Plínio Moço, Cornélio Tácitos e Suetônio. São citações, se somarmos todas as citações, não vai dar uma página inteira de um livro, mas que fazem citações à existência de Jesus. Então é essa ferramenta, as fontes que os pesquisadores usam. Entretanto, existem as outras fontes chamadas indiretas, que são correlações entre esses conteúdos e descobertas da moderna arqueologia em relação aos usos, aos costumes, às tradições, às citações contidas nessas fontes e que escavações arqueológicas encontraram mostrando veracidade desses relatos. Agora, os evangelhos, Fabiano, eles sofreram alterações? Bem, imaginemos o seguinte, os evangelhos datam muitos séculos antes da tipografia.
antes de Gutenberg. Então, as cópias, elas são cópias manuscritas. Os escribas faziam, copiadores profissionais, digamos assim, realizavam aquelas cópias, mas quem faz uma cópia sofre a tentação de inserir conceitos pessoais. Além disso, por mais idôneo e fidedigno que tentasse ser o copista, o grego arcaico, primeiramente Jesus falou uma língua chamada aramaico, de um local muito específico, o aramaico da região do Tiberíades. Os evangelhos mais antigos estão no grego, e são aquelas letras arcaicas, sem vírgula, sem ponto, sem pontuação, sem parágrafo. Então imagine a dificuldade de dar sequência, sentido às sentenças em relação à forma de grafar o grego arcaico. E além disso, nós encontraremos um pesquisador chamado Bart Ehrman, que publicou até uma fotocópia, uma imagem, de uma página de um dos mais antigos documentos evangélicos, que é o Codex Vaticanus, que está no Museu do Vaticano, que é um Novo Testamento do século IV. Nessa página do Novo Testamento, entre as duas colunas de textos evangélicos, existe uma nota, não é uma nota de rodapé, que ela está entre as duas colunas, onde o copista escreve assim: é um recado para o seu antecessor e para o seu sucessor na cópia daquele documento. Insensato e desonesto, não altere o texto original, porque ele havia pego um texto alterado e já estava deixando uma nota para o copista seguinte: insensato e desonesto, não altere o texto original. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, ele levanta essa consideração, que bastaria um erro de um dos copistas para que toda a sequência de cópias fosse alterada. Então, esses textos evangélicos existentes no mundo, eles precisam de uma harmonização, chamada crítica textual. Embora escritos de forma diferente, tenta-se chegar a um consenso do sentido e do significado daquela mensagem, daquele ensino. Jesus era um homem ou era uma divindade? Bem, essa discussão remonta 2000 anos. Desde Ariano, que até o século IV defendia a ideia, se defendia naquelas comunidades cristãs de que Jesus não era Deus. Jesus era um filho de Deus que se fez carne, conforme relata o Evangelho de João, o Verbo se fez carne e viveu como um homem, agindo como filho de Deus, mas sem ser o próprio Deus. Enquanto os docetas defendiam o inverso, que Jesus era assim, o próprio Deus, uma divindade, e na Terra ele não vivera como homem, vivera assim como uma divindade. Os gnosticistas, que tentavam buscar o sentido existencial, se apropriando de muitos conteúdos da própria tradição da cultura grega, dos filósofos gregos. Então essa discussão ela vem até os dias atuais. Por quê? 82 vezes no Novo Testamento aparece a expressão filho do homem. E nos evangelhos, filho do homem só é usado por Jesus para designar a si mesmo. Ele era esperado com um título que era o título do Messias. E o título do Messias qual era? O Filho do Deus Altíssimo. E nós vamos encontrar esse título, Filho do Deus Altíssimo, no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, muitos pesquisadores trazem inúmeras especulações em relação às traduções. O que equivaleria a essa expressão no aramaico, depois no grego e para as línguas modernas? Então, existem uma série de especulações a esse respeito. Allan Kardec, em Obras Póstumas, traçando considerações e interpretações sobre o Filho do Deus Altíssimo e o Filho do Homem, explica que Jesus usou tantas vezes a expressão Filho do Homem que só pode depreender o seguinte sentido: Jesus estava dizendo que ele também fazia parte da humanidade. Então, embora Jesus seja, como encontraremos na Revista Espírita, quem preside os destinos do globo desde antes da sua formação, isso está em A Revista Espírita, ele encarnou, viveu na Terra. E enquanto na Terra, ele fez parte da humanidade. Então, existe a divindade de Jesus, mas ela é, para nós, inatingível. Imagine, a condição de um espírito puro, Jesus já havia atingido por anos incontáveis antes da existência do planeta Terra, ou seja, 5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, totalmente
liberto das reencarnações e já tendo aprendido o máximo que qualquer espírito poderia aprender em qualquer mundo, mesmo o mais avançado dos mundos celestes. E ele já era um espírito puro. Então, desse ponto de vista, a divindade, para nós, é praticamente inacessível. Entretanto, a humanidade de Jesus é perfeitamente compreensível, perfeitamente aprendida, é muito próxima e é um modelo de homem a se imitar. Então, imaginemos o seguinte, realmente Jesus é uma divindade, é o Filho do Deus Altíssimo, mas que se fez Filho do homem, para que nós pudéssemos, imitando aquela humanidade de Jesus, alçarmos a condição um dia de sermos também intitulados os Filhos do Deus Altíssimo. Qual teria sido a aparência de Jesus? Eis uma outra dúvida que mexe com o imaginário da cristandade há milênios, há 2 milênios, mais de 2 milênios. Até mais ou menos o período da Renascença, a imagem de Jesus ela variou muito, né? Desde os mosaicos bizantinos, mas a partir do renascimento cultural foi se tendendo a levar Jesus para uma expressão mais europeia, com traços finos, olhos claros, cabelos do tom do ouro. Foi uma transformação europeia daqueles modelos de beleza helênica, que influenciaram tanto o Renascimento. E hoje, na cristandade, ainda existe uma tendência a aproximar Jesus ao ideal de beleza de cada povo. Então, existem imagens na atualidade de Jesus com uma expressão chinesa, olhos amendoados, sem barba, cabelo, porque é a expressão que transmite a sensação de beleza, e isso varia de povo para povo. Mas, se nós formos observar todas as fontes, não encontraremos uma única descrição, nenhum detalhe sobre a aparência de Jesus. E os pesquisadores acreditam que Jesus não diferia do tipo étnico do povo hebreu daquela região da Palestina. Tanto que, quando Jesus está no Getsemane e os soldados do templo vêm para prendê-lo, ninguém consegue identificar quem seria Jesus. E Jesus tem que dizer, sou eu. Ele diz 3 vezes, sou eu, e ainda precisa do beijo de Judas para o identificar. Porque, segundo os pesquisadores, aquela aparência de Jesus não seria diferente das outras pessoas, dos outros hebreus. Acredita-se até que Jesus teria uma aparência envelhecida e muito desgastada. Porque Isaías, ele já nas suas profecias sobre o Messias, disse que o Messias não teria beleza porque seria extremamente sofrido. A vida de Jesus foi extremamente árdua. E no Evangelho segundo João, no seu capítulo 8, versículos 56 a 59, nós encontraremos um diálogo de Jesus com os doutores da lei, onde Jesus diz que Abraão ficou muito feliz porque o viu. E aí os doutores da lei dizem, mas você nem tem 50 anos e dizes que já viu Abraão? E Jesus diz, antes de Abraão, eu sou. Yahvé, Yahvé é o nome de Deus. Então, obviamente, na visão do povo, daqueles doutores da lei, Jesus tinha cometido uma enorme blasfêmia, porque ele estava usando a mesma designação que a sarça ardente dá para Moisés. Yahvé, eu sou. Como quer dizer, quem conversou com Moisés fui eu. Mas, enfim, e eles tentam apedrejar Jesus e não conseguem matá-lo por apedrejamento nessa ocasião, como era a pena mosaica para essa ocasião. Então vejam, Jesus confundido com um homem de 50 anos, ainda não tem 50 anos, então ele é tido como um homem de 50 anos, era um jovem de 30 e poucos anos de idade. E é interessante que Lucas fez uma investigação histórica, foi o primeiro investigador do Jesus histórico. Paulo tem dissertações extraordinárias sobre Jesus e não dão nenhum dado sobre a aparência de Jesus. Por quê? Allan Kardec traz mais um fanal para essa interpretação. No capítulo 15 de A Gênese, Kardec diz, Jesus tinha um corpo de carne, como qualquer pessoa, mas a diferenciação, a qualidade de Jesus não estava no seu corpo de carne, e sim no seu espírito. Ele, enquanto ser espiritual, fazia toda a diferença. E por isso, os fluidos perispirituais, toda a sua mobilização daquelas energias é que faziam a absoluta diferença em relação a todas as pessoas. Ou seja, é preciso se libertar
segundo a visão dos evangelistas, especificamente de Lucas, de Paulo e de Kardec, se libertar desses atavismos de idolatria do Cristo. O mais importante, seguindo a visão desses maiores intérpretes, o mais importante é se ligar à essência do cristianismo, à sua mensagem. Então, essa ausência de informações sobre a aparência de Jesus, ela é absolutamente importantíssima para o cristianismo, porque nos faz focalizar e se concentrar no que realmente é importante, que é a obra de Jesus, os seus ensinos e a libertação moral que seus ensinos promovem. Alguns autores dizem que Jesus estudou com os essênios, uma seita judaica. Isso é verdade? Há comprovação disso? Também é uma discussão muito antiga. Por quê? Como João Batista batizava, Jesus fora batizado, durante muito tempo acreditava-se que Jesus e João Batista teriam sido essênios, teriam aprendido entre os essênios. Porque a vida dessa seita judaica era uma vida dedicada a Deus. Eles cuidavam dos órfãos, cuidavam dos idosos, eles praticavam a caridade, dividiam os bens, o que é meu é seu, viviam em mosteiros e na Palestina, em Israel, existe uma cidade próxima ao Mar Morto chamada Qumran. E ali, há muitos séculos, existem escavações arqueológicas do mosteiro dos essênios, onde eles viveram, onde eles estudavam. Eles ficavam quase que apartados. E havia as piscinas batismais, então se acreditava que Jesus havia sido essênio, havia aprendido com os essênios. Mas, em 1947, um pastor beduíno, Mohammed Ad-Dahib, procurando uma carga perdida, encontrou uma fenda onde ele achou que aquela cabra houvesse entrado. Ele jogou uma pedra para ver se a cabra sairia de lá. Só que a pedra fez o barulho como se tivesse batido num objeto oco, de cerâmica. Então escavou e achou um recipiente com manuscritos. E ali virou um sítio de escavação arqueológica. Bem próximo ao mosteiro essênio em Qumran, naquelas montanhas arredondadas, desérticas, durante anos foram feitas escavações arqueológicas e acharam mais de 300 pergaminhos, manuscritos, são chamados manuscritos do Mar Morto, que estão em um museu em Israel. Esses manuscritos, desde 1947 até agora, lá se vão 64 anos, foram dissecados de ponta a ponta e não se descobriu nenhuma concordância e correlação com a vida que Jesus levou, os seus ensinamentos, as suas frases, muito pelo contrário. Assim como Jesus traz muitos conteúdos que são contrários aos ditos de Moisés, também existem muitas afirmativas e frases de Jesus totalmente discordantes dos escritos dos essênios. Então, hoje, sabe-se que Jesus não usou e não foi essênio. Entretanto, esses manuscritos têm um valor histórico imenso. Primeiro, por causa da língua, foi possível traduzir expressões a partir de expressões de linguagem, figuras de linguagem. São estudos. O maior tesouro dos essênios eram seus estudos. Então, por causa da dominação romana, esses pergaminhos foram escondidos nessas grutas. Então, ali temos informações sobre a vida, a cultura, o contexto social, contexto político, contexto religioso, o Antigo Testamento. E esse material serve de dados indiretos para as pesquisas históricas sobre Jesus e João Batista. Quais as contribuições que o Espiritismo pode oferecer para a compreensão do verdadeiro Jesus? Bem, o Espiritismo, ele é o consolador que Jesus prometeu. Então, o Espírito de Verdade coordenou diretamente esse trabalho de advento do Consolador prometido por Jesus. E o Espírito de Verdade era quem assessorava diretamente Hippolyte Léon Denisard Rivail, que usa o codinome Allan Kardec. E além do Espírito de Verdade, só bastaria isso, Allan Kardec entrevistou e consultou todos os benfeitores, os mais importantes benfeitores da humanidade. Sócrates, Platão, Fenelon, Swedenborg, e incontáveis. Então, o Espiritismo, ele vem restituir o cristianismo no seu sentido original, que é um sentido puramente espiritual, sem
inserções de interesses materiais. O Espiritismo faz ressurgir o verdadeiro cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, um cristianismo chamado cristianismo da Idade Moderna, com uma visão. Ora, se Jesus disse que ele não poderia dizer todas as coisas, e mais adiante o Consolador, o Espírito de Verdade, viria para restabelecer e dizer novas coisas, é porque naquela época aquelas palavras não seriam compreendidas. Então o Espiritismo ele vem trazer a chave para esse entendimento. Jesus, ele mesmo, se autodenomina, eu sou a porta. Mas para abrir essa porta, a compreensão, é preciso de uma chave. E essa chave está nas obras publicadas por Allan Kardec, melhor dizendo. Então ali nós encontraremos as chaves interpretativas para diversos nós, porque muitos pesquisadores dizem que o cristianismo é uma grande utopia, porque bem-aventurados são os aflitos. Muitos aflitos nascem infelizes, morrem infelizes em dor e sofrimento. Assim como a promessa de uma vida futura, mas as penas eternas seriam justas? Uma pessoa comete um erro sem nenhuma chance de arrependimento e viveria eternamente no inferno? Enfim, pesquisadores não religiosos, então por isso temos diferença, a religião e o historiador, consideram o cristianismo uma filosofia belíssima, mas utópica. Porque felizes são os que têm fome e sede de justiça. Quando eles serão saciados? Na terra nunca serão. Na vida, no céu ou no inferno, no purgatório. Sim, mas isso é uma injustiça também. Uma pessoa que viveu sem educação, sem escola, sem assistência, abandonado pelos pais, comete um erro e por isso ela é destinada à condenação eterna. Onde está a justiça? Se a justiça de Deus não for maior que a justiça dos homens, Deus não seria Deus. A justiça de Deus tem que ser soberanamente justa. Então, com a chave interpretativa que o Espiritismo oferece, entendendo que Deus é sim, e suas leis têm que ser soberanamente justas, soberanamente perfeitas, soberanamente inteligentes, misericordiosas, puro amor e caridade, conhecimento de que a evolução existe, ela é contínua, ela é ininterrupta, inclusive por isso é preciso diversas existências, a pluralidade das existências, e também não adianta a existência num único mundo, as existências são em vários mundos habitados, os conceitos da lei de causa e efeito, da justiça divina, a possibilidade dos homens se ajudarem, porque os homens são os instrumentos que Deus usa para ajudar aos próprios homens, estejam com corpo ou sem corpo, vivos ou mortos, numa classificação não correta tecnicamente, mas pertinente. Os espíritos são os homens e mulheres que viveram na Terra. Então, com todas essas chaves interpretativas, as palavras de Jesus, que pareciam uma utopia, na verdade, ganham toda a coerência e tudo passa a se encadear. Então o Espiritismo vem trazer a chave para a compreensão e para desatar esses nós interpretativos do cristianismo, porque o Espiritismo é o próprio cristianismo moderno. E qual é a essência do cristianismo? Bem, imaginemos o seguinte, Jesus falava um dialeto muito específico, que era o aramaico do Tiberíades, ainda havia o arameu, o aramaico do resto da Galileia, da Samaria, da parte mais inferior da Judéia. O povo hebreu já havia abandonado o hebraico, falava-se o aramaico e misturas do aramaico. Ainda havia aqueles que só falavam o grego, outras línguas dos povos próximos, do grupo helênico, línguas do grupo helênico, enfim. A grande maioria não compreendia o que Jesus falava, não compreendia. Por outro lado, o Evangelho relata, multidões chegavam a 5.000 para assistir Jesus. Saibamos que quando a multidão é contada em torno de 5.000, são só os homens, porque as mulheres e as crianças não existiam do ponto de vista político, social. Então eram 5.000 pessoas do sexo masculino, sem contar as pessoas do sexo feminino e as crianças, que certamente faziam a grande maioria, né, como sempre. Então era um número enorme de pessoas, então muitos não conseguiriam ouvir o que Jesus tinha a dizer, pela distância, pela quantidade de pessoas. E como se conseguiu Jesus transmitir essa mensagem para tantas pessoas? Não tem nada a ver com mágica, com misticismo. Allan Kardec questiona aos benfeitores espirituais, isso está na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta do francês é a seguinte: vede Jesus. Vede Jesus. Na tradução do Livro dos Espíritos,
da Albertina Escudeiro Seco, do Centro Espírita Leon Denis, está traduzido assim. Também no inglês da Anna Blackwell, que traduziu para o inglês, contemporânea e amiga de Kardec, Vede Jesus. Então, observando Jesus em ação, todas as pessoas entendiam o sentido do cristianismo. Era só colocar os olhos naquele homem. Intensamente alegre, intensamente feliz, ensinando as pessoas a extraírem da vida o prazer de viver, o prazer de existir, através, mesmo nas condições mais difíceis, mais inóspitas, tirando da vida o máximo de alegria e de prazer, e simplesmente tirando o prazer de viver, ajudando as outras pessoas. Era só olhar Jesus que se via a caridade de uma forma clara, lívida, lúcida, intensa. Então toda a mensagem, a essência do cristianismo, observando Jesus em ação, é a prática do amor, através da ação prática, a caridade. Por isso que o Espiritismo coloca no seu pórtico de entrada a máxima: sem a caridade não é possível a salvação. Obrigada, Fabiano, pela sua presença no nosso programa. Sou eu quem agradece muito. Muito obrigado. No mês de dezembro, o Clube de Arte lança o CD Sexo. Este CD é o 6º volume da série Áudio Entrevista, apresentando as considerações do psicólogo César Said, do Rio de Janeiro. Em destaque, o tema sexo. Você não pode perder. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$18 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.